A paz do Senhor, você está no canal EBD Online Infanto Juvenil da IADALP, canal de bênção para a Escola Bíblica Dominical e para você também. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, fazendo um pequeno comentário da lição dos juvenis. Quero agradecer também ao nosso pastor Roberto José dos Santos, presidente da igreja, da nossa convenção, ao meu pastor Paulo Fernando, coordenador da minha área, assim como também pastor Renato Torres, que é o superintendente das escolas dominicais em todo o campo de Abreu e Lima. Quero trazer uma saudação especial àqueles que fazem o juvenil, a família dos juvenis, e agradecer pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e para mim é uma honra muito grande e um privilégio de primeira lição do primeiro trimestre de 2022, de trazer para vocês essa síntese da lição, assim como também apresentar para vocês a reformulação do currículo das lições bíblicas através da CPAD. A CPAD de 6 em 6 anos, ela faz uma reformulação no seu currículo e ela fez uma reformulação maravilhosa. Nós temos revistas novas que traz uma diagramação maravilhosa que você, professor e o aluno, vai se sentir muito à vontade, facilitando o ensino-aprendizado dessa lição. Muito bem, o nosso comentarista Tiago Panzariello, ele traz uma visão panorâmica do Antigo Testamento e nós vamos estudar uma viagem pelo Antigo Testamento. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, irmãos. A gente, diante de tudo que a gente tem aqui nessa lição, a gente sabe que estudar o Antigo Testamento não é possível a gente fazer isso de forma profunda em 3 meses. Mas o comentarista, como ele mesmo diz, a gente vai fazer uma visão, uma viagem ao Antigo Testamento, conhecendo os fatos históricos mais importantes das Sagradas Escrituras. A primeira lição tem como título A Organização dos Livros do Antigo Testamento. O comentarista diz aqui: na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versos 16 e 17, que é o texto áureo da nossa Bíblia, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Esta palavra que está aqui, ela corrobora, ela coaduna com o que está no texto de Hebreus, o capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a Bíblia. O comentarista da lição, ele coloca como objetivo principal para esta lição enfatizar que a ordem dos livros bíblicos no Antigo Testamento não é cronológica, de explicar o processo e o tempo pelos quais a Bíblia passou até chegar à sua forma atual. E também de evidenciar a lógica da ordem canônica dos livros do Antigo Testamento. Muito bem. A leitura bíblica em classe. O comentarista tirou de 2 livros, o livro de Josué, o capítulo 1, versículos 6 a 9, e também o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu gostaria de ler com vocês o versículo 8 de Josué 1 e ler o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o versículo 27. Você que está com a sua Bíblia próxima e puder também ler conosco essa passagem, eu convido você a fazer isso. Aquele que está no seu smartphone, aquele que está no seu horário de trabalho, está dentro do carro e não pode ler, mas pode ouvir a Santa Palavra de Deus. E eu me lembrei agora de um amigo, irmão meu, Murilo. Ele disse: alguém que está lá com fone de ouvido, aguando o seu jardim. Não é isso aí, Murilo? Muito obrigado, Murilo, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Diga amém. O comentarista da lição dividiu a lição em 3 pontos importantes: a Bíblia, a ordem bíblica do Antigo Testamento e uma visão panorâmica do Antigo Testamento. Meus amados irmãos, a Bíblia é um dos livros, ou o livro de maior expressão no mundo. É o best-seller de todo o mundo. Mesmo diante de tantas dificuldades, de tantas perseguições, através dos séculos, projetos para destruir a Bíblia, ela se mantém firme e a sua mensagem é imutável, ela é a inerrante palavra de Deus. Ela está no nosso cânon, são 66 livros divididos em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento com 27 livros, que vai de Mateus até Apocalipse, e o Antigo Testamento que são 39 livros, que vai de Gênesis, que é o princípio, até o profeta Malaquias. A Bíblia ela não está dividida de forma cronológica, conforme o comentarista da lição tem dito. Algumas pessoas pensam assim, que a Bíblia é como se fosse um dia após o outro, e não é. Mas ela está dividida de uma forma para ter um entendimento melhor. Na sua própria Bíblia você vai perceber. Ela está dividida em 4 blocos, que são os livros, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Cada um traz a sua importância. Então, quando você lê um texto bíblico, você pode encontrar diferença de tempo de um livro para o outro. Isso é comum, isso é normal. Os livros, o Pentateuco, que a própria palavra diz são 5 livros, são 5 rolos do Antigo Testamento, que é também chamado de os livros da lei, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, nós encontramos figuras importantíssimas da Bíblia, como o próprio Adão, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o próprio Josué e tantos outros personagens da Bíblia que nós conhecemos. O Pentateuco ele vai trazer a história da criação de todas as coisas e também a formação da humanidade, das pessoas. Também vai trazer a promessa de um povo que ele instituiu como seu para uma terra que ele havia prometido a Abraão, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então, é uma síntese do Pentateuco. Os livros históricos, que vai de Josué até Esther, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros vão contar a formação do povo na terra prometida, né? Atravessam o Rio Jordão, se estabelecem ali naquela cidade quando Deus faz uma coisa maravilhosa e eles tomam a cidade de Jericó e estabelece o povo de Israel naquele cenário maravilhoso. Então ali está essa história da formação do povo de Israel. Também está nesse contexto histórico a questão da mudança de governo teocrático para o governo monocrático, que foi uma coisa que o próprio povo pediu, um rei ao Senhor, e Deus deu um rei. E esses reis trouxeram algumas dificuldades para o povo de Israel. Os reis principais, os 3 primeiros reis principais, diante do reino que era chamado Reino Unido, quando Israel era um só povo, um só corpo,
Saul, depois Davi, depois Salomão, e a partir de Salomão o reino foi dividido em 2 reinos, 10 tribos chamadas as tribos do norte e 2 tribos, as tribos do sul. Roboão, filho de Salomão, ficou reinando na tribo do sul, que era chamada também de Judá, onde a sua capital era Jerusalém, onde estava ali o templo. E Jeroboão ficou reinando sobre as outras 10 tribos, que era chamado de Israel, cuja capital seria em Samaria. Jeroboão trouxe muita idolatria ao povo de Israel, de forma que Israel foi tomado pelos assírios no ano 722 e depois no ano 585 também foi tomado Jerusalém e Judá. Então os livros históricos vai marcar essa decadência do povo de Israel, vai marcar também a trajetória de 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, e também vai marcar a saída do cativeiro por Ciro, rei da Pérsia, Medo-Persa, que autorizou a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, e houve aquele retorno do povo de Israel à sua terra, né? Então, os livros históricos vão contar isso aí. Os livros poéticos são aqueles livros que trazem a poesia, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que além de trazer a poesia como uma forma de adoração a Deus, uma forma de se contar a história de uma forma poética, traz também, além dessa adoração a Deus, o lamento de Israel, o lamento do povo no cativeiro, o seu choro no cativeiro, mas traz também a esperança de um novo reino, a esperança de uma nova vida, a esperança de um Salvador. Então, os cânticos, os livros poéticos são de fundamental importância para a vida de Israel, como também para a nossa vida. E o último bloco, que é o livro proféticos. Os livros proféticos são 17. Os livros proféticos estão divididos em 2 grupos. O primeiro são os profetas maiores, são 5 livros, o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são chamados de profetas maiores, não porque eles têm uma maior importância do que os outros profetas. Todos os profetas tiveram a sua importância dentro do livro canônico da Bíblia, dentro da história dos judeus, a história dos hebreus, mas esses se destacavam como profetas maiores por conta do seu conteúdo escrito, e por isso que ele está dividido dessa forma. Os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São 12 livros proféticos que, assim como os 5 livros dos profetas maiores, ele traz uma importância profética para o povo de Israel, porque ele trataram com o povo de Israel em todas as épocas e em todos os pontos, quando o povo passava por uma dificuldade, quando o povo estava na sua idolatria, e os profetas serviram para trazer a voz de Deus, a mensagem de arrependimento, para que o povo tornasse para Deus, que se voltasse para Deus. Então, esse tempo da profecia, lá no tempo histórico, foi de fundamental importância, não só para aqueles que viviam naquela época, mas também para um futuro, porque os livros proféticos apontam para um futuro de esperança, para um futuro promissor, apontam para Cristo, o Salvador da humanidade, o reino que é sobre todos os reinos, que é o próprio Jesus Cristo. Aí nós compreendemos a importância de nós estudarmos a Bíblia, de nós estudarmos o Antigo Testamento. Nós agradecemos a Deus por esse espaço, né? Não é um espaço grande, é um espaço pequeno, mas que o professor, cada professor na sua classe, a lição está bem dividida, está maravilhosamente dividida, e você pode levar elementos que podem ajudar na sua aula. A lição, inclusive, traz dicas, traz pontos importantes que o professor pode explorar aí na sua classe, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos ouve
A vocês que estão aí do outro lado das câmeras, que vocês não aparecem, mas são uma bênção nas nossas vidas, Deus continue abençoando a cada um de vocês. Deus abençoe a vida daqueles que indiretamente e diretamente têm nos abençoado, têm nos ajudado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se a mensagem, se aquilo que você viu foi bacana, você dê um joinha, dê um legal, toque lá no sininho para você receber as notificações do nosso grupo. 2022 maravilhoso para cada um de vocês, cheio de novas esperanças para o povo de Deus. Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.